Oi meus amores, tudo bem? Bom, bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu vim falar sobre um assunto que está sendo bem comentado aí no YouTube, bem comentado nas redes sociais, que é sobre o filme Bird Box. Eu assisti o filme Bird Box, demorei um pouco para assistir, mas de tanto todo mundo falar e comentar, eu resolvi assistir. E eu acho que eu não poderia passar sem gravar um vídeo falando a respeito desse filme. É um filme apocalíptico, onde as pessoas se deparam com certas criaturas ou monstros, não fica muito claro o que é, e a partir do momento que elas veem essas criaturas, elas têm o desejo de se matar. E algumas pessoas conseguem escapar, vão para dentro das casas e descobrem que elas não podem olhar para aquilo, que a partir do momento que elas olham para aquilo, elas sentem o desejo de se matar. Então elas começam a andar de olhos vendados. Esse filme, ele, tanto como o livro, ele veio de um livro. Então a gente percebe que o autor, ele não deixou nada claro, não deixou nada explícito do que é o filme, do que se tratam aquelas criaturas. Eu creio que para cada um tem a sua própria interpretação. Então cada um vai ver aquela criatura, ver aqueles monstros de acordo com aquilo que interpretar, aquilo que enxergar. Existem pessoas que dizem que são extraterrestres, que é um filme de extraterrestres que dominaram o mundo e tal. Existem pessoas que dizem que é algo completamente psicológico, onde as pessoas enxergam ali, naquelas criaturas, o que é o seu maior medo, o que é terrível para elas, e quando elas veem aquilo, elas sentem o desejo de se matar. E eu acredito bastante nessa versão, assim, acho que faz bastante sentido. Só que eu quero comentar a respeito desse filme da maneira que eu enxerguei, que eu entendi, que é algo espiritual. Eu creio que esse filme tem algo muito espiritual, não sei se foi essa a intenção do autor, a intenção da diretora quando ela produziu o filme, mas eu enxerguei algo muito espiritual nesse filme, e eu queria comentar com essa percepção, com essa visão, nesse caminho. Então, eles andam o tempo todo de olhos vendados. A única maneira deles conseguirem chegar seguros ao destino deles, porque em determinado momento, quando todo mundo já morreu e só tá ali a Mallory com as duas crianças, a única maneira dela chegar aonde ela quer é com os olhos vendados. O tempo todo onde eles estão, quando eles foram até o supermercado, por exemplo, o único modo deles chegarem até o supermercado era pintando todos os vidros do carro e seguindo ali pelo GPS, porque assim eles não olhariam para o que estava lá fora. Então o que eu entendo dessa parte, nessa questão do filme, olhando o lado espiritual, eu vejo muito a venda, muitos olhos fechados, como a fé. Sabe, você só vai conseguir chegar ao seu destino em segurança, você só vai conseguir alcançar aquilo que você precisa quando você tem fé, quando você fecha os seus olhos e você confia em Deus, sabe? Você simplesmente você confia, você vai fechar os seus olhos e vai acreditar que Deus vai te levar até onde você quer chegar. Você não vai olhar, porque uma olhadinha que você der, se você der uma tiradinha da venda, você pode ver aquela criatura, aquilo que tá ali, e acabar querendo se matar. Então, você precisa ter fé para você chegar até onde você quer. Então essa venda eu enxergo como isso, como a fé, de você realmente confiar e falar, não, eu não vou olhar para os lados, eu não vou tirar a venda, eu vou confiar que Deus vai me levar ao meu destino. Existe um outro determinado momento, onde eles estão no rio, né, quando a Mallory já tá só ela e as duas crianças, e eles estão no rio. E eles precisam, e é esse rio que vai guiar eles até o destino deles, que é onde eles têm que chegar para estar em segurança, para encontrar aquelas outras pessoas que eles conseguiram se comunicar. Então esse rio, eu enxergo realmente o rio como Deus. Então para elas para Mallory e para as crianças conseguirem chegar em segurança até as outras pessoas, elas precisavam ser guiadas por aquele rio. Elas precisavam fluir naquele rio, no caminho daquele rio, sem sair, sem desviar-se para a esquerda, para a direita, sem sair do rio, simplesmente confiando com as vendas, que é a fé, e fluindo no sentido daquele rio. Sabe, teve um momento das corredeiras que foi aquele turbilhão e as crianças caíram.
E por mais que tenha um turbilhão, por mais que tenha uma dificuldade no meio do caminho, a gente tem que deixar Deus nos guiar e fluir por aquele rio. Fluir por, sabe, deixar Deus levar realmente. E aí quando eles chegam ali na floresta, que aí começa... Gente, aquele momento da floresta, ai, é muito tenso. Eu fiquei angustiada, fiquei querendo entrar no filme e segurar aquela menina. Então, quando eles chegam ali na floresta, começa realmente um turbilhão ali de vozes, de coisas, principalmente no momento que ela se perde das crianças, e aí começa voz na cabeça dela e voz na cabeça das crianças, e cada um escutava aquilo que atraía eles, cada um escutava aquilo que era, que tocava eles, que era a fraqueza deles. A Mallory escutando a voz do namorado dela falando com ela, chamando ela, pedindo para ela ir até ele, para ela tirar a venda. As crianças escutando vozes como se fosse a Mallory falando para elas tirarem a venda, que já estava tudo bem e tal. Então cada um escutava aquilo que realmente era fraqueza, aquilo que eles precisavam ouvir naquele momento, que ia enlaçar eles naquele momento. E aí mais um ponto que eu enxerguei aí. É esse momento das vozes, né? A todo momento que as pessoas ficavam escutando vozes que estavam seduzindo elas para tirar a venda, eu enxergo isso como pecado na nossa vida, sabe? Como aquelas coisas que atraem a gente para sair da presença de Deus, para sair da vontade de Deus, aquelas coisas que nos chamam mesmo, que nos puxam, porque o inimigo ele não vai vir com coisas que não nos atraem, com coisas que pra gente é fácil resistir. Ele vai vir com coisas que são a nossa fraqueza verdadeiramente, com aquilo que realmente nos atrai. Então você ali naquele momento que você tá caminhando em fé, você tá caminhando confiando em Deus, com seus olhos fechados, não, Deus vai me guiar. E aí o inimigo começa, sabe, a soprar no seu ouvido, começa a te atrair, começa a colocar coisas no seu caminho pra te tirar do caminho, pra te tirar da vontade de Deus. E você fica naquela, ai, eu vou. Ai, vou, não vou, ai, vou, não vou, entendeu? Então, é bem isso que eu entendi, que eu percebi nesse momento do filme, que é realmente como se fosse o pecado, como se fosse o inimigo no nosso ouvido, porque ele não pode pegar a gente, ele não pode agir, sabe, na nossa vida, ele não tem, assim, a permissão para tocar na nossa vida, mas ele pode agir na nossa mente, ele pode nos atrair, ele pode nos chamar, sabe, com coisas que realmente vão nos seduzir e vão nos levar para fora do caminho. E aí naquele momento, aquele turbilhão, né, de vozes e tal, eles conseguem chegar um perto do outro, conseguem estar ali seguros, quase que a menina tira a venda, gente, é angustiante, meu Deus. Mas aí ela coloca a venda e vai até a Mallory, e aí eles têm que seguir o som dos pássaros, né, porque os pássaros é que vão guiar eles até o lugar onde eles devem ir. E aí elas chegam até o local onde eles precisam ir, e quando ela entra, ela descobre que é uma escola para cegos, e que ali só vivem pessoas cegas, né, e que elas estão seguras. Por que elas estão seguras? Porque são cegas. E mais uma vez, sabe, essa percepção que eu tive de que elas vivem pela fé. Essa cegueira, ela simboliza a fé. Então elas não enxergam, elas não vivem pelo que elas veem, elas não vivem pelo que elas conseguem enxergar. Então elas vivem confiando em Deus, sabe? Eu quis levar para esse lado, eu enxerguei por esse lado. Elas vivem confiando em Deus, é Deus que leva a vida, é Deus que guia a vida, e elas não precisam enxergar. A partir do momento que elas enxergarem, que elas começam a caminhar com as próprias pernas, caminhar olhando com os olhos delas, fazendo as coisas do jeito delas, elas são consumidas por aquelas criaturas e tem o desejo de se matar, que é o que acabou com a vida de muitos ali. E aí os cegos são aqueles que estão seguros. Quis trazer o ponto espiritual, a visão espiritual que eu tive a respeito desse filme, que eu achei assim muito bom. Não sei se foi essa a ideia do autor, mas eu já vi outras pessoas comentando a respeito disso, e eu acho que faz todo sentido, e que é uma lição assim pra gente, sabe? Pra gente perceber que nós precisamos
caminhar confiando em Deus, sem querer fazer as coisas do nosso jeito, sem fazer as coisas com as nossas próprias mãos, porque quando a gente abre os nossos olhos, enxerga do nosso jeito, com a nossa percepção e não com a percepção de Deus, a gente enxerga coisas diferentes, a gente enxerga as coisas às vezes da maneira que não é. Então nós devemos enxergar com os olhos de Deus, sabe, fechar os nossos olhos, colocar a venda, sabe, espiritualmente falando, e confiar em Deus, acreditar em Deus, sabe, com a fé verdadeiramente, deixar Deus nos guiar como aquele rio guiou a Melody e as crianças até o destino deles, deixar Deus nos guiar sem tentar fazer diferente, sem tentar fugir do caminho, sem tentar dar jeitinho, deixar Deus nos guiar. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei o filme muito bom, tem gente que não gostou do filme, mas eu achei que realmente valeu a pena ter assistido. Comenta aí embaixo se você já assistiu o filme, se você já tinha enxergado dessa maneira, qual foi a interpretação que você teve desse filme, tá? Pra gente poder conversar e ver visões diferentes, porque cada um enxergou de uma forma. Então deixa o seu comentário aí embaixo, não deixa de curtir o vídeo, é importante. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e compartilha esse vídeo, já que é um assunto que está sendo tão falado aí ultimamente. Compartilha o vídeo para outras pessoas poderem assistir também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.